O efeito do jejum não tem a ver com Deus ou o mundo espiritual, mas conosco e a nossa percepção dele. Porém, essa poderosa disciplina espiritual nos afeta de forma abrangente. Deus criou o corpo humano como um motor físico extremamente ajustado e de enorme potência, mas assim como os automóveis atuais, o nosso corpo precisa de um combustível para continuar funcionando. Chamamos esse combustível de comida. Deus criou em nós um apetite por comida, conhecido como fome, para garantir que o corpo receba combustível. A comida satisfaz nossos apetites e nos fornece energia como parte do equilíbrio da natureza para manter a vida em andamento. Então, por que alguém escolheria passar fome? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Jesus, uma voz de destino. No vídeo de hoje falaremos sobre a importância do jejum em nossas vidas espirituais e como ele nos aproxima de Deus. Em Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 Paulo faz uma associação entre sacrifício e culto e fala do corpo como um sacrifício vivo, não matando o corpo literalmente, mas fazendo morrer a natureza pecaminosa. Colossenses capítulo 3 versículo 5. Para essa transformação é preciso uma mudança de mentalidade em 3 passos: refrear a carne, quebrar o molde de comportamento mundano e renovar a mente. O jejum é um grande exercício do domínio próprio, e também é um promotor tanto do sacrifício vivo quanto da contenção da carne. Não há remédio para a natureza carnal, a não ser a mortificação. O jejum e o domínio próprio são ferramentas para conter a força da velha natureza e nos impedem de tentar adaptar o evangelho aos padrões da carne. O mundo chama o não comer de fazer dieta e geralmente o faz para perder peso ou por questões de saúde. Mas algumas pessoas ficam sem comer por razões espirituais. Um jejum é normalmente realizado por um período definido de tempo para alcançar um objetivo espiritual. Considere o seguinte exemplo do Velho Testamento: uma vez por ano os fiéis judeus eram obrigados a jejuar. Levítico capítulo 16 versículo 29. E isso será um estatuto para sempre para vocês, que no 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem afligir suas almas e não trabalhar absolutamente, seja um do seu próprio país ou um estrangeiro que reside entre vocês. O jejum de Yom Kippur. Porque esse jejum foi observado no dia da expiação, é conhecido como jejum de Yom Kippur. A frase significa dia da expiação. Deus exigiu que o seu povo jejuasse uma vez por ano no dia da expiação. Todos ficavam sem comer. Por que todos? Porque Deus desejava que todos se lembrassem da experiência solene de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal em troca dos pecados de todos. Levítico capítulo 16 versículo 24. E ele lavará sua carne com água no lugar santo, vestirá suas vestes, e sairá e oferecerá sua oferta queimada e a oferta queimada do povo e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Porque o dia da expiação lidava com os pecados da nação, todos jejuam para se identificar com o sumo sacerdote que sacrificava um cordeiro pelo perdão de seus pecados. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 6 versículo 16 ao 18: Quando vocês jejuarem, não fiquem com cara triste como os hipócritas, pois eles desfiguram suas faces para mostrar aos outros que estão jejuando. Verdadeiramente, eu lhes digo, eles já receberam suas recompensas por completo. Mas quando vocês jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto. Assim, não será óbvio para os outros que vocês estão jejuando, mas somente para o seu Pai que está oculto, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará vocês. Quando vocês abdicam de alimentos tanto prazerosos quanto necessários, chamam a atenção de Deus. Mesmo naquela época, Jesus nos advertiu para não ostentarmos nosso jejum. Jesus alertou seus discípulos para não jejuarem por aclamação pública. O fato de ele dizer, sempre que jejuarem, indica que ele considera o jejum como uma legítima disciplina espiritual. O jejum afeta a integralidade do ser humano, ou seja, no aspecto espiritual, emocional e físico. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, Paulo fala sobre a santificação completa do homem, mantendo a integridade até a vinda do Senhor. Nosso espírito foi regenerado por meio do novo nascimento, nos tornamos participantes da natureza divina e como crianças recém-nascidas precisamos do puro leite espiritual, a fim de crescermos para a salvação. 1 Pedro capítulo 2. Nossa alma é restaurada por meio da palavra do Senhor,
desprendendo do acúmulo de maldade e hábitos pecaminosos, para que andemos na prática da palavra de Deus. Nossa carne ainda carrega uma natureza pecaminosa. Um novo nascimento se deu em nosso espírito, uma luta do espírito contra a carne que é vencida através do fortalecimento do espírito, que por intermédio do jejum se torna possível. Nosso espírito é despertado na busca a Deus, por isso o jejum é associado à oração. Nosso relacionamento com Deus se dá na dimensão espiritual. Jesus declarou: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4 versículo 23. Toda conexão com Deus é espiritual. O jejum remove o entulho da carne, da alma e dos sentimentos, nos faz mais perceptíveis as realidades espirituais. As palavras de Deus são espirituais, logo, devem ser recebidas em nosso espírito e não só em nossa razão. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O jejum coopera com nosso entendimento espiritual, e com nossa sensibilidade espiritual. Nossa alma é humilhada pelo jejum, afetando nossas vontades, razão e sentimentos. O jejum tira nossa alma do controle de nosso corpo para que o nosso espírito seja fortalecido e o Espírito de Deus possa fluir em nós. O jejum nos leva ao reconhecimento de nossa incapacidade, trazendo à tona nossas limitações e fraquezas, dependendo apenas da graça e capacitação divina. 2 Coríntios capítulo 3 versículos 5 e 6. Todo cristão deve andar dependendo de Deus. O jejum é uma forma de expressarmos essa dependência. A frequência dessa disciplina espiritual, especialmente por períodos prolongados, traz à tona o pior de nós, aquilo que se encontra escondido, e dessa forma nos permite ser transformados pelo Senhor. Martinho Lutero diz: a respeito do jejum eu digo o seguinte: é correto jejuar com frequência com a finalidade de subjugar e controlar o corpo. Ou seja, a disciplina na vida do cristão, bem como a mortificação da carne, não se dá apenas com o jejum. Embora o jejum seja de grande auxílio em relação a elas, o jejum tem começo e fim. Quando falamos do domínio próprio e a mortificação intencional da natureza carnal, deve ser um exercício contínuo e ininterrupto. O jejum tem um efeito de mudança em nós, e nos afeta como um ser completo, espírito, alma e corpo. Embarque nessa jornada com o entendimento claro do que está fazendo e com o conhecimento de que o caminho à frente pode ser difícil. Comece por um pequeno período se esse for o seu primeiro jejum. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas será um grande passo para você. Deus também se preocupa com a resposta de seu coração durante o jejum. Portanto, quando você começar a jejuar, não se preocupe com quanto tempo seu jejum deve durar. Apenas certifique-se de que seu relacionamento com Deus esteja em boa ordem. Deus sabe de tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações mais do que seu cumprimento. Planeje tudo. Não entre no seu jejum casualmente ou com uma atitude displicente. Planeje para ter sucesso. Se não o fizer, é provável que falhe. Não participe de um jejum apenas para ver até onde consegue ir. Vou tentar até sentir fome. Algumas pessoas disseram sobre o jejum. Elas então desistem ao primeiro sinal de desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar em um determinado período no dia, independente das circunstâncias. Tipos de jejum. Jejum absoluto é o jejum cujo você se abdica de comida e água. Paulo seguiu esse tipo de jejum por 3 dias após ver o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ter sido atingido pela cegueira. E ele, Paulo, ficou 3 dias sem visão. E nem comeu nem bebeu. Atos capítulo 9 versículo 9. No seu primeiro jejum não siga o jejum absoluto. Este jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou estão jejuando para resolver um problema grave, como libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. O jejum normal. Durante este jejum você evita todos os alimentos sólidos e bebe apenas líquidos. Quando as pessoas jejuam esse tipo, elas cortam bebidas prazerosas, como refrigerante e vários tipos de suco de frutas. O jejum parcial. Neste tipo de jejum você elimina certos líquidos ou certos sólidos. Mas não todos os líquidos e sólidos. Isso também é chamado de jejum de Daniel, porque ele não comeria na mesa do rei, mas insistiu. Daniel capítulo 1 versículo 12.
Por favor, teste seus servos por 10 dias, dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. O jejum de John Wesley. Como fundador e líder do grande movimento metodista, John Wesley convoca todos os seus pregadores paroquiais para Capela Nova ou para Londres para uma conferência a cada 2 ou 3 meses. Para se preparar espiritualmente para a conferência, Wesley jejuava por 10 dias antes de cada reunião, consumindo apenas pão de grão integral natural e bebendo água. Wesley jejuava e orava por poder espiritual para influenciar seus ministérios nessas reuniões. Como escolher um jejum? Ao se preparar para jejuar, considere a sua situação específica antes de decidir a melhor abordagem para você. Se é o seu primeiro jejum, busque começar por um pequeno período durante o seu dia, não consumindo alimentos sólidos e bebendo apenas água. É uma boa maneira de começar e conforme você se adaptar pode começar a aumentar o seu período de tempo. Se revista durante o seu jejum. Busque sempre estar lendo a palavra de Deus e esteja sempre vigilante porque o adversário das nossas almas não fica satisfeito quando nos sacrificamos para Deus. Analise bem a sua situação e que você alcance níveis mais altos com o Senhor nosso Deus. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueçam de comentar. Deixem o seu like. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notícias para receber mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo vídeo.